Caso surpreendente. Esse vídeo já começa com o Nate tentando iniciar uma conversa com essa garota. Ele fala que o nome dele é Nate, mas ela prefere não apertar a mão dele. Ele diz que só quer falar com ela rápido, mas ela responde dizendo que ela precisa ir. Ele fala que só está tentando conhecê-la e pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. E quando Nate vê que ela está voltando, ele fala que isso é engraçado. Ela pergunta se o que ele tem para dizer é rápido, e já ele pede para ela dar a volta. Ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. E como ele fala que ela tá vendo ele dentro do carro, ela diz que algumas pessoas alugam. Mas ele diz para ela que esse não é o caso. Ela pergunta com o que ele trabalha e ele responde dizendo que com um monte de coisas. E depois de dizer para ela que ele tem alguns negócios, ele pergunta novamente se ela tem namorado. E como ela responde dizendo que não tem namorado, ele pergunta por que ela não disse logo de começo. Mas ela diz para ele que não gostou da maneira que ele se aproximou. E ela diz para ele que ele não foi nada sutil e que já chegou perguntando se ela tinha um namorado. Ele diz que ele só queria saber porque, afinal de contas, ela poderia ter um relacionamento. Ela diz que ela não tem namorado e que ela não voltaria ali para falar com ele se ela tivesse um. Então, novamente, ele pede o número dela. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. E depois que ela diz para ele que estava indo para casa, ele pergunta se ela quer entrar. E nesse momento, dentro do carro, ele fala que depois de tudo que aconteceu, agora ele tá achando que ela é interesseira. Ela diz que ela tem uma ideia porque ele pode estar pensando isso, mas que ela não é interesseira. E em seguida ele fala que definitivamente ela é uma interesseira. Ela pergunta se ele realmente pensa isso sobre ela. Ele diz que sim e fala pra ela que ele pensa que se eles continuarem com isso, eles vão estar desperdiçando o tempo um do outro. Ela pergunta para que ele a convidou para entrar no carro para depois fazer tudo isso. E já ele responde dizendo que ele queria provar se ela é interesseira e que ele já acabou de fazer isso. E como ele pede que por gentileza ela saia do carro dele, ela diz que com prazer, já que o carro dele é tão sujo quanto ele. E já ele deseja que ela tenha uma ótima caminhada. Holanda dá um oi para essa garota, mas ela diz para ele que ela não conhece ele. Ele tenta se apresentar, mas ela diz para ele que ela não está interessada. Ele diz que é novo na área e pergunta se ela quer conhecer alguém. Ela diz que não e agradece, então ele deseja para ela um ótimo dia. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta qual o nome dele. E em seguida ela pergunta quanto tempo ele está morando ali. E ele responde dizendo que aproximadamente há uns 2 meses. Ela pergunta o nome dele novamente e ele fala que ele já disse o nome dele. Mas depois ele mente dizendo que o nome dele é John, então ela resolve finalmente dizer o nome para ele. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e quem sabe um dia desses eles possam se ver por aí. Ela pede para ele esperar e fala que ele estava querendo conversar com ela. Ele fala que é verdade, mas que ela deixou muito claro que não estava interessada. E quando ela fala que ele parece um cara legal, ele pergunta cadê aquela energia do começo da conversa. Ela responde dizendo que no começo da conversa ela só estava vendo a reação dele. Ele fala que não acredita nisso e diz que vai embora. E novamente ela pede para ele esperar. Ela diz que quer falar com ele, então ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se está tudo bem com ele. Ele fala que está tudo bem e pergunta o que aconteceu. E depois que ela pergunta para ele se ele tem algum plano para hoje, ele fala que não tem nada em mente e que ainda não conhece ninguém na cidade. Então ela diz que talvez ela possa mostrar o lugar para ele.
Ele pergunta se ela está brincando porque ele tentou falar com ela, mas ela não parecia estar interessada. E como ela fala que não achou que ele ia desistir tão fácil e que realmente ela quer conhecê-lo, ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele pergunta o que ela quer fazer. E como ela diz pra ele que talvez mais tarde eles possam ir no encontro, ele pergunta o que ela quer dizer com o encontro. Ela diz que quem sabe talvez um jantar, ir para um hotel e quem sabe também fazer umas compras no shopping. Ele pergunta se ela quer fazer compras e pergunta também se ela quer que ele leve ela no shopping. E como ela não responde, ele fala que está perguntando. E ela acaba dizendo que sim. Ele diz que ele ainda nem conhece ela e pergunta por que ele deveria levá-la para fazer compras. Ele responde dizendo porque ele está querendo sair com ela e diz que também tem outras pessoas interessadas nela. Ele fala que pagar as contas dela não é responsabilidade dele, já que ele não é o namorado dela, e pergunta por que ele faria isso. Ela diz que ele vai descobrir que ela é uma pessoa especial e que também é bonita. Ele fala que tá ficando cada vez mais claro que ela é uma interesseira e que ele não fica com interesseiras. Ele fala que só está sendo sincero e que é melhor ela sair do carro dele e pensar no que ela fez hoje. Ela fala que ela não tem que pensar sobre nada e que ele que é pão duro. E já ele diz pra ela que ele não é obrigado a bancar o luxo de uma interesseira. O Nate aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta para onde ela vai. Ela fala que está indo almoçar, então ele se apresenta para ela e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que os olhos dela são muito bonitos e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela fala que não tem namorado, ele pede o número dela, mas ela diz para ele que ela ainda nem conhece ele. Ele fala que é exatamente para isso que ele quer pegar o número dela para poder conhecê-la, mas depois ela acaba resolvendo dar o número para ele. O Nate pergunta se ela tem algum plano para hoje, mas ela diz para ele que ela ainda não tem nada em mente. Ele pergunta se ela quer almoçar com ele agora. E depois que ela aceita almoçar com ele, ele diz que o carro dele é esse aqui na frente e fala que ela pode entrar. E já dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, a conversa já estava ficando boa. Quando, de repente, o amigo do Nate chega todo desesperado batendo na porta. Ele já chega perguntando o que o Nate está fazendo com o carro dele. Então ela pergunta para o Nate se o carro não é dele. O amigo do Nate fala para ele que ele já perdeu a paciência e que ele pode dar um fora do carro dele. O Nate fala para ele ter calma e pede pro amigo dele deixar ele terminar a conversa com ela. Ele fala que talvez fizesse isso se o Nate tivesse pedido o carro para ele, que ele teve que ligar para todo mundo para saber onde estava o carro dele. E já ela fala que não está entendendo o que está acontecendo. O Nate diz para ele que ele está fazendo ele passar vergonha. E nesse momento, o Nate pede desculpas e fala que ele estava tentando impressioná-la. Já o amigo dele fala que ele não está brincando e pede para ele sair do carro dele. O Nate pergunta para ele se ele realmente precisava fazer isso. E já ele fala para o Nate que isso não se faz, pegar um carro de um amigo sem avisar. E já nesse momento, o amigo do Nate fala pra ela que ela não precisava sair do carro e que se ela quiser ele pode dar uma carona pra ela. Mas ela diz pra ele que ela está com o Nate. E depois que o amigo dele vai embora, ele pede desculpas por tudo o que aconteceu. Ela fala que tudo bem e ele fala que estava tentando impressioná-la, mas ela diz pra ele que ele não precisava ter feito isso. Ele fala que ele acha ela muito bonita e que ele não sabia disso. E em seguida diz pra ela que ele precisa dizer a verdade. Então ele fala pra ela que na verdade isso é uma pegadinha e que eles estão testando garotas pra ver como elas se comportam.
E depois de falar que na verdade aquele carro é dele, ele fala que com certeza ela passou no teste e que ele a admira por ela ser uma garota tão humilde. E depois de mostrar a câmera e pegar o contato dela, ele fala que foi um prazer conhecê-la.